Olá, estamos começando o programa Zeila Atual de Você. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito conhecida de todos. Ele é jornalista, radialista e no ano passado ele foi o vereador mais votado da história de Curitiba nos últimos 20 anos, com mais de 21.600 votos. Jasson, nossa, um prazer e uma honra receber você aqui no programa. Sei que a sua agenda é bem complicada, então assim, agradeço muito a tua disponibilidade. E eu sei também que você, assim, está presidindo a Frente Parlamentar de Empreendedorismo na Câmara dos Vereadores. Queria conversar um pouco com você sobre essa frente e também sobre a sua experiência como empreendedor, que você comentou também que já teve aí uma experiência com empreendedorismo. Muito obrigada, seja bem-vindo. Obrigado, Zeila. É um prazer estar aqui conversando com você. É gostoso falar de empreendedorismo. Estar aqui em Santa Felicidade. Quero dar aqui boa noite, boa tarde, olá para você que está acompanhando a gente aqui também. Estava aguardando esse convite, vim para cá conversar com você, falar sobre esse tema, falar sobre a nossa Santa Felicidade, falar sobre a nossa Curitiba, falar sobre turismo, enfim, sobre as diversas áreas do empreendedorismo, muito bacana. Então estou aqui, estou à disposição. Você sabe que eu tive 3 experiências como empreendedor, né? E foram bem interessantes. Tanto que eu me tornei jornalista e fechei as 3, né? Você sabe bem a dificuldade que a gente passa. Sei. E isso foi muito importante, inclusive, já que você tocou nesse assunto, porque exatamente as pessoas veem o empreendedor, né? Não tem a noção do que é o trabalho do empreendedor, porque o empreendedor ele não tem hora para trabalhar. A hora que você tem que sentar, fechar as tuas contas, você baixa a porta da tua loja, né? Depois que já foram os funcionários embora, depois que, né, já não tem mais cliente para atender, que você vai dar uma olhada nos seus planos, vai, enfim, pensar o que vai fazer da vida, como é que vai fazer para melhorar o faturamento, como é que vai fazer para pagar os impostos, como é que vai fazer para pagar os funcionários, 13º que está chegando. É quase 24/7 a gente fica no ar, porque a hora que a loja fecha é a hora que a gente começa realmente a trabalhar, é isso mesmo. Então o empreendedor, ele é isso, né? E as experiências que eu tive foram muito interessantes, mas é que a comunicação sempre falou mais alto para mim, né? Sempre falou mais alto aqui, no meu coração. Então assim, eu tive experiências que foram na área de transporte um pouco, foram na faixa de 2 anos mais ou menos cada experiência. É aquele prazo exatamente que as pessoas têm para, né, que fica aberta uma empresa, né, e um período de tempo que inclusive as pequenas e médias empresas acabam fechando, né? Fecham. Nesse período de 2, 3 anos. Tem até um estudo que fala que as pequenas e médias, dentro aí até o 5º ano, elas fecham, sendo que a metade fecha no 1º ano, até os 11 meses. Então é uma coisa que a gente às vezes não consegue, o empreendedor ele não consegue segurar as pontas para continuar o negócio, isso é bem complicado mesmo. É verdade. Mas as 3 experiências que eu tive foram boas, assim, a gente abriu o negócio, viveu a experiência do negócio. Um era produtos químicos oficinais, que a gente produzia água oxigenada, mercúrio, tintura, iodo, enfim, álcool 70% para hospital, né, em vazamento, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, enfim, água 20 volumes, 30 volumes, essas coisas, né? Então era um mini laboratório que a gente tinha que produzir esse material. Produzia, não, e vazava esse material. E algumas coisas a gente usava também o laboratório para fazer, né? Como, por exemplo, metiolato e tal, você tinha que fazer as misturas, então tinha lá um bioquímico, tinha um químico e tal, enfim. Foi uma experiência interessante, mas e aí que vem, né, a grande dificuldade que a gente acaba vendo, que às vezes a pessoa olha lá, pô, aquele fulano deu certo lá naquele segmento lá, né? Então eu vou aqui também, né? E não é assim, né? Isso é um erro. É um erro, porque o conhecimento que fulano tem, que se você não tem, né, vai... Que é a chave, né? Porque se você não conhece do negócio, o vizinho vai bem, porque ele conhece. Exato. Né? E às vezes, se você não conhece algum processo ali, você vai esbarrar. No caso do laboratório, foi um pouquinho diferente, porque a pessoa que me convidou para ser sócio dele, nós abrimos a nossa empresa na época, falou assim, olha, não, fulano assim, assado e tal, tem aqui as fórmulas, isso, aquilo, pá, a gente precisa disso, equipamento, produto, gente, assim e tal, pá. E eu tinha saído da Câmara Municipal na época, porque eu trabalhei lá atrás, trabalhei 6 anos na Câmara Municipal de Curitiba.
de 85 a janeiro de 91. E aí eu tinha saído, pá, eu era seletista, tinha recebido lá uma indenização lá e tal. E aí, mais alguma coisinha, falei, vamos montar. Juntamos lá 3 sócios e começamos a trabalhar e tal. Fomos indo, fomos tateando e tal, e pá, foi acontecendo. Mas quando, né, a gente pegou e falou assim, vamos ver se isso aqui tudo tá certo e tal, e começamos a fazer, colocar no papel a planilha de custo e tal, aquela coisa lá toda, o nosso preço ficou mais caro que o do concorrente lá, que era o Bambambam da época, né? E fomos ver o que é. Pô, mas nós estamos aqui, se nós estamos vendendo álcool 70%, o nosso álcool é 70%. A nossa água oxigenada é 20 volume. Ela, né, tá tudo dentro do padrão, né? Tá dentro do que requer. Exige o protocolo e tal, ainda mais que você trabalha com linhagem, com linha hospitalar e tal. Não demorou muito tempo, a concorrência caiu. Caiu porque ela não vendia os produtos dentro da fórmula correta. Ou seja, o rótulo não estava adequado. Aí é complicado. Na verdade, o produto não estava adequado ao que dizia o rótulo, né? Foi complicado. Mas enfim, foi uma experiência interessante. A gente viu que era um mercado difícil. Concorrer, não né? tinha como concorrer. Como é que você vai entrar num mercado desse que pode-se dizer até desleal, né? Exatamente. O que fizemos? Vendemos todos os nossos equipamentos de laboratório que a gente tinha de estoque, né? A nossa Kombi de entrega, né? Que levava os produtos para o HC, para outros hospitais e tal. E aí fizemos a sociedade, somos amigos até hoje, tudo certo, né? Então foi uma primeira experiência. Uma segunda depois foi com a malharia. Também tive uma malharia, né? Aí essa eu pesquisei um pouco mais para abrir essa malharia, fiquei 2 anos com ela aberta lá. Mas só que a malharia eu já fazia rádio na época e daí dividi o tempo com a rádio. E aí eu descobri no meio desse caminho todo que assim, você tem que focar no teu negócio. Você não pode, vou abrir uma porta aqui, mas eu vou fazer outra coisa lá. Não, você tem que focar. Se você não focar, o teu negócio não vai crescer. Que é o que você falou no começo, né? Você tem que ficar o dia todo acompanhando e depois que fecha, você ainda tem que rever estratégia, rever números, fazer controles. Realmente precisa de dedicação. Dedicação. E aí, fazendo rádio e fazendo lá, cuidando da nossa empresa lá e tal, também cheguei à conclusão que nós não estávamos no caminho certo, eu e meu sócio. Vendemos tudo material de novo, nunca tive nenhum prejuízo com nada, sempre, né, a gente fechou tudo certinho e tal. Mas enfim, depois de uma experiência de mais 1 ano e pouco numa transportadora, que a gente também, né? E a minha vida, por isso que eu digo assim, que a minha vida de empreendedor deu certo a partir do momento que eu passei a empreender na minha formação, na minha profissão, né? Então, a partir desse momento, a minha vida deu certo. São os últimos 30 anos aí que eu tive na comunicação. Aí você investiu na carreira, que era né? Empreendi na carreira, né? A partir do momento que eu passei a empreender na minha carreira, né? Focar na carreira, aí a coisa evoluiu. Muito bem. E aí, o ano passado, entrou para a política. Mas continua com o trabalho voltado ao empreendedorismo com a frente parlamentar. Conta um pouquinho como é que foi a criação dessa frente. Então, eu preciso voltar no tempo. Quando eu estive envolvido com algumas coisas dessa área do empreendedorismo, nós criamos lá no Boqueirão a Associação dos Empresários do Grande Boqueirão. E na verdade, eu já tinha fechado meus negócios, mas ainda acompanhava, tinha uma relação, como tem até hoje, com os empresários da região. E nós criamos a Engrab, né? Hoje o Evaldo Koster é o presidente da Engrab lá no Boqueirão. E aí nós criamos, e eu sempre tive nessa formação da Engrab, no primeiro mandato deles ali e tal, né? Enfim. E sempre participei de alguma forma na vida política ali do bairro, econômica e tal, ou com sugestões, uma coisa, outra, né? Enfim. E aí foi que é o seguinte, então a gente traz isso de lá de trás, né? E aí o ano passado, a hora que eu deixei a TV, né? Vieram os convites para eu ser candidato a vereador, convites que já haviam sido feitos anteriormente, mas eu não achava que não era o momento. Não tinha sentido. Eu sou um cara assim, uma pessoa muito de sentir no coração. Quando eu sinto, agora é o momento de fazer isso, fazer aquilo, tem que sentir.
É interessante até porque eu começo a pensar, começo a ficar, e às vezes vai um tempinho ali, sabe? Um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas eu consigo perceber que é a hora de fazer as mudanças. Mas eu tinha saído de lá e a ideia era completamente outra, não era ir para a política. Mas aí, no momento que eu saí de lá, vieram os convites, e foram convites de vários partidos, de várias lideranças políticas e tal. Enfim, e aí me identifiquei com os republicanos, né, e tal, com as lideranças dos republicanos, né, depois de conversar, inclusive com políticos de outros partidos, mas que são muito próximos dos republicanos, né, o prefeito Eduardo Pimentel, né, o próprio deputado Alexandre Cury, enfim. E aí achamos que o republicano seria o caminho, me filiei, né, faltando um mês, que estava para fechar já, foi tudo em cima do laço, assim, um mês intenso para decidir o caminho, assinei. Uma correria. Tal, pois é. E aí parecia que era o momento realmente dessa mudança e dessa transição. Então veio a eleição, né, o nosso trabalho aí foi voltado para a eleição, o número expressivo de votos que nem eu esperava, eu imaginava que poderia ser eleito pelo fato de ser uma pessoa conhecida, né, em Curitiba, no Paraná todo, né, enfim, até mesmo no Brasil, porque durante muito tempo eu fiz transmissões de futebol pelo Brasil afora e tal. E então sabia que a gente poderia, mas teria que trabalhar muito. E trabalhamos, eu, a minha equipe. E foi interessante que a partir do momento que eu decidi me tornar candidato, começaram a vir os apoios espontâneos, voluntários, né? Você veja que interessante, né? De repente, batia lá no nosso escritório, lá, eu quero te ajudar. Digo, mas não tenho dinheiro para te pagar, não tenho... Não, mas eu quero saber, eu quero te ajudar e tal. E foram, assim, inúmeros, né? Então, e aí veio o resultado da eleição, mais votado, com quase 22 mil votos. E aí, uma das pessoas que eu conversei, que é empreendedor, que é, né, empresário na nossa região, é o Evaldo Costa, que é o presidente da Ingrab. E o Evaldo, ele também participa da FIEP, do Sebrae e tal, e ele diz assim, Jason, você tem que criar a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, você sabe, você já viveu isso e tal, as dificuldades que às vezes a gente tem, né? A gente precisa criar escolas também, né, para os empreendedores, enfim, formação, isso, aquilo. Formação de mão de obra. Formação de mão de obra. Falamos disso, inclusive, recentemente, eu e o Evaldo, agora, esses dias agora, questão de 4, 5 dias atrás, aí a gente conversou sobre isso, sobre mão de obra. E aí, então, eu digo assim, Evaldo, já que é o pedido, nós vamos fazer. E aí, eu levei essa ideia para a Câmara, para os colegas, vereadores, e olha, a maioria ali, 20 e poucos vereadores assinaram junto comigo. Tem vários vereadores que participam da frente, né? Vamos pedir um cafezinho, Jason? Vamos. A gente... Ótimo. Vamos lá. Qual vai ser o seu? Eu gosto do chocotino, tem? Tem. E o seu acompanhamento? Lá já tinha, tá bom, né? Para reforçar o chocolate aí. Certo. Eu vou acompanhá-lo. Obrigada, amiga. Obrigado. E aí, uma das pessoas que eu conversei já logo na sequência foi com a vereadora Indiara Barbosa. Que ela também faz parte, ela é vice-presidente da frente, né? Ela é vice-presidente da frente. E daí foi até bastante curioso que quando eu liguei para ela, um dia à tarde, eu digo, vereadora, eu sei aí um pouco dos projetos, né, do que é o Partido Novo, eu sei que vocês gostam muito dessa área do empreendedorismo, né? Tem um pensamento muito parecido com o que a gente tem e tal. Enfim, existe uma afinidade e tal. Estou querendo montar a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. E daí ela falou assim, você não vai acreditar, estou aqui no partido e a gente está falando disso agora. Olha só. Eu falei, então... Tava tudo convergindo. Tudo convergindo. Daí eu falei, então vamos fazer? O que você acha e tal, né? E aí conversamos e tal, daí eu fiquei como presidente, ela como vice-presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. E daí começamos a trabalhar. Nós estamos há 5 meses, né, nesse mandato. Então, tem muita coisa para fazer e eu, como vereador de primeiro mandato, a gente está se adaptando ainda aos processos. Entendendo, né, como que funciona, tal, né? Enfim. Mas estamos indo bem. Já fizemos uma primeira reunião com empresários, empreendedores, né, e outros setores, de vários setores.
lá na Câmara, no auditório da Câmara Municipal de Curitiba. O Sebrae participou, né? A própria Associação Comercial do Paraná, com o Geroni, presidente, né? O Casian, aqui o Fernando, presidente de Santa Felicidade da CIS, participou também, né? Outras pessoas estiveram lá, acho que você teve também. Eu estive também, foi na primeira reunião, foi no início de abril. Foi no início de abril, né? Isso. Então, assim, foi uma conversa bastante interessante, boa para ouvir as demandas. De lá a gente tirou algumas dúvidas, né, que o pessoal tinha. Levamos para uma segunda reunião nossa e agora estamos aguardando uma agenda, né, com a Prefeitura de Curitiba para tratarmos de alguns temas que foram assim um pouco mais relevantes nesse primeiro momento, né? E com a Associação Comercial do Paraná, com a ACP, nós também estamos tratando de um evento para realizar lá na ACP, né, que estamos só tentando achar data também para levar as pessoas e falar do que a ACP pode contribuir também com formação de mão de obra e várias outras situações aí que podem ajudar o Sebrae também estava participando da reunião naquele dia, né? Também tem ali o representante do Sebrae para contribuir, acho que porque o Sebrae ele apoia bastante o empreendedorismo, né? Então acho que principalmente as pessoas que estão começando ou que estão pensando em abrir um negócio, eles têm uma série ali de apoio, de ajuda, e eles também estão participando dessa frente, né? O Sebrae participa e tem uma atuação muito forte, né? Com a experiência, com o trabalho que tem, com o conhecimento que tem, né? Com a didática que tem, enfim. O Sebrae tem sido fundamental e vai estar com a gente também nesse evento que em breve a gente vai divulgar e que vai ser na Associação Comercial do Paraná. E esse evento aí ele vai ser aberto ao público? Vai ser aberto aos setores. Nós estamos ainda conversando, eu e o Casian, para definir aí a linha, né, que vai ser tomada, mas enfim, é claro que também não dá para ser para todos, porque o espaço também não permite. É limitado, né? É limitado. Mas aí quem quiser participar, tem como se inscrever? Vai ter. E onde que vai ser divulgado? A dificuldade está sendo ver agenda para todos. Uhum. Né? Ver agenda para todos. Estamos trabalhando contra o relógio. Se não, julho, né, um mês de recesso parlamentar, férias e tal, já deve ser provavelmente aí no começo de agosto. Entendi. E aí, conseguindo a agenda, vocês vão divulgar para que as pessoas aí possam se inscrever e participar, e aí o público em geral é bem-vindo, né? Principalmente os empreendedores que são os principais interessados nos temas, né? E uma coisa muito interessante que nós temos lá na Câmara, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e também a Frente Parlamentar da Gastronomia e Turismo, que a vereadora Rafaela Lupion é a presidente e que me deu a honra e me convidou para ser o vice-presidente da Frente Parlamentar de Gastronomia e Turismo, que as duas estão caminhando juntas. De uma certa forma, gastronomia e turismo também tem a ver com empreendedores, né? Também tem a ver com empreendedores. Aliás, é um setor que gera muito emprego, né? Renda, tem dificuldade de mão de obra. E estávamos conversando, eu disse para você até com o Evaldo, uns 4, 5 dias atrás, com o Evaldo Koster, com o Neto, também tem uma panificadora lá na nossa região grande. A dificuldade de achar mão de obra, né, hoje. A principal reclamação dos empreendedores é a mão de obra. É a mão de obra. Parece que assim, as pessoas não estão... Ele disse até o seguinte, foi até interessante, ele falou assim, eu tenho funções lá que começam com um salário de 4 mil reais, por exemplo, eu não consigo achar, tá difícil, né? Não é um salário ruim. Não, né? E do outro lado, várias pessoas desempregadas, né? Pois é. Você precisa ter a qualificação, às vezes, mas as pessoas precisam buscar também, né? Exatamente, porque existem até vários programas hoje de qualificação ou de especialização, enfim, atualização, né, de mão de obra, mas nem todo mundo às vezes conhece, né, e não busca, e isso que falta, porque se você pegar hoje aqui em Curitiba, aqui no Paraná, recentemente a gente tinha aqui um quadro de, acho que era 15, 16 mil vagas abertas e não se consegue fechar, né, essas vagas. Região de Curitiba, 11 mil vagas. Então, quer dizer, é difícil, né, pro empresário, pro empreendedor. De um lado você fica sem a mão de obra, do outro lado você tem as pessoas que estão desempregadas e precisam de trabalho, e no meio você tem a falta de qualificação mesmo, né? Como é que você treina essas pessoas? Então, assim, através da frente vocês vão buscar disponibilizar cursos e treinamentos
para preparar as pessoas. Quer dizer, de um lado, pegar junto com o empreendedor que tipo de qualificação eles precisam, e do outro, junto com o Sebrae, com essas empresas que fornecem treinamento, preparar essas pessoas que estão hoje buscando emprego. E aí hoje você consegue juntar ali, né, quem precisa com a vaga que está disponível. Partindo de uma identificação, né, dos principais vácuos, né, dos principais pontos que estão realmente tendo maiores dificuldades, né? Então, a partir desse ponto, desse primeiro mapeamento e tal, enfim, trabalhar essas questões. Não é fácil, mas assim, eu acho que a gente está em crescimento. O nosso estado hoje é a quarta economia, Sim. Né? Então, a gente tem que ser otimista, e tem que continuar trabalhando cada vez mais. Sem dúvida. Não, e sem dúvida nenhuma, eu acho que também com o apoio de todos, né? A gente percebe que o Paraná, Curitiba tem mais qualificação, tem mais condições, os próprios empreendedores, pelo menos com quem eu converso, com quem eu me relaciono, a gente percebe que tem assim, um desenvolvimento melhor, sem dúvida nenhuma, né? E aí você tem outros pontos que daí a gente como vereador da cidade, né, que são questões municipais, que daí a gente também tem recebido de demandas que nós estamos tentando encontrar caminhos e formas para conversar com a prefeitura, negociar com as secretarias. Quando a gente fala de negociar no sentido de encontrar um acordo, alternativas, enfim, alternativas, né? Para que possa atender melhor. Por exemplo, uma das demandas que chegaram para nós é a questão do wind banner, por exemplo, na frente da loja, questão do recuo, estacionamento. Mesas externas para barzinhos e restaurantes, porque isso, principalmente em lugares turísticos, isso faz falta. A gente aqui mesmo no bairro sente essa falta de ter a possibilidade de colocar mesinhas na calçada, claro que sem prejudicar a passagem do pedestre, mas isso chama atenção também para o comércio. E a gente tem essa dificuldade, essa discussão também vocês estão tendo junto à prefeitura para rever essas regras. Exatamente. O que tem chegado para a gente é que a comunicação, ou seja, nesse primeiro momento, é um pouco mais difícil. Então a gente, por meio da frente, tem buscado essa aproximação, né? Via prefeitura, secretaria de urbanismo, enfim, né? Que cuida desse tema e tal, para ver se a gente acha caminho. É uma outra agenda que agora a gente também está aguardando, né? Mas que faz parte do escopo da frente. Do escopo da frente. Quer dizer, rever algumas regras ou alguns regulamentos da prefeitura, mas que de repente a gente consegue abertura para discutir, para rever e talvez alterar para atender melhor o comércio. E a gente precisa estar se atualizando sempre, né? Tem algumas regras que são bem antigas, né? Tem. Você veja que a Assembleia Legislativa também tem uma preocupação agora com o empreendedor, porque são códigos, né, antigos, leis, enfim, são, se eu não me engano, um número de 20 mil e poucas leis aí, né, que muitas das 20 mil, 19 já nem se usa mais, né? Estou dando aqui números hipotéticos. E a probabilidade de uma contrapor a outra também é grande, né? Porque a hora que você tem tantas regulamentações assim, uma pode estar indo de encontro à outra, né? E por isso agora, por iniciativa lá da Assembleia e do próprio presidente, Alexandre Cury, eles vão começar agora um trabalho para mexer com as leis estaduais para facilitar mais a vida do empresário, do empreendedor, do comerciante, né? Enfim. Para desentravar, né? Porque tem muitos entraves, né? Porque o conjunto de leis que foram se formando ao longo dos anos são inúmeros, e isso vai trazendo dificuldades e tal, né? Para todo mundo. Eu lembro que acho que na reunião que eu estive com vocês até comentaram de algumas regras ou requerimentos que foi revisado para a abertura da empresa, mas não foi revisado para o fechamento. Isso. Então, você simplifica a abertura, e aí você não precisa apresentar, acho que alguns documentos que antes eram requeridos, mas para o fechamento você precisa. Então, assim, você simplifica um lado, mas o outro lado acabou prejudicado da mesma forma. Então, revisar essas leis também faz parte desse escopo. Essa é a ideia desse grupo de estudo que vai realmente fazer isso, identificar, né, isso, e resumir um pouco esse conjunto de coisas que existe que
Que é Capaz. ótimo, e eu acho que é super importante, porque a partir É bom do... isso aqui, né? É ótimo. Maravilhoso. Eu sou suspeita, mas eu adoro. Muito bom. Não, perfeito. Bom, Jason, a gente tá se direcionando ao fim do programa. Ah, É super rápido. deu nem tempo de tomar café? Viu só? Então, eu queria, assim, mais uma vez agradecer a tua disponibilidade, a tua agenda, vir aqui falar com a gente um pouco da tua experiência e principalmente dessa frente que vocês iniciaram ali na Câmara dos Vereadores. Eu achei fantástico. Eu sei que tem a do empreendedorismo, tem da gastronomia e do turismo, tem do urbanismo. Então, assim, eu sei que vocês estão fazendo aí um trabalho maravilhoso e todos os vereadores juntos, né? Assim, você tem vereadores de todos os partidos atuando em prol do empreendedorismo, que traz desenvolvimento para a cidade, gera emprego, gera renda, enfim, eu acho que é super importante. Então, parabenizar você por esse trabalho junto com os demais vereadores. Obrigado. Agradecer a tua presença, coloco aqui à disposição para você fazer aí tuas considerações e a gente encerrar o programa. Legal. Eu acho que uma das reuniões que nós tivemos, inclusive aqui com você, com o Fernando aqui em Santa Felicidade, né? Falando do Natal, né? Nós já estamos falando do Natal, né? E atrasados. Do Natal aqui em Santa Felicidade. Tem tudo para ser uma grande festa, né? Eu acho que vai ser lindo esse ano. O trabalho de vocês tem sido bom e a gente está acompanhando, e o que nós pudermos fazer para transformar aqui a nossa Santa Felicidade ainda num lugar ainda mais turístico, nós vamos fazer. E eu quero agradecer mais uma vez, gosto de agradecer, sou grato a todos os meus eleitores, a cidade de Curitiba, enfim, por me oportunizar tudo isso que eu sou, porque eu sou nascido, criado, né? Vivi a minha vida inteira aqui em Curitiba, moro na região do Boqueirão desde que nasci, né? Estou lá, mas a cidade é um todo. E nesses 30 anos de jornalismo, eu pude conhecer muito mais a nossa cidade, né? E o nosso estado. E eu quero poder usar tudo isso que a gente aprendeu ao longo dos anos para fazer um trabalho interessante e decente na política. Tenho certeza que você vai conseguir, Jason. Muito obrigada. Bom, pessoal, chegamos ao final do programa. Agradeço a audiência de vocês. Aguardo vocês na próxima semana. Um abraço. Tchau.